Bem-vindos ao episódio 2 do Luz em Versos. Hoje nós vamos falar sobre Provérbios 15. Vamos ler Provérbios 15. E eu quero falar para vocês, não só da leitura de Provérbios 15, afinal está na Bíblia, mas ela é inspirada por esse meu livrinho, que eu comprei ele numa livraria por aí, que se chama Os 5 Minutos de Estudo de Bíblia para as Mulheres, as Manhãs nas Palavras de Deus. E eu gosto muito desse livro porque ele traz a sugestão de leitura, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu vou conseguir focar aqui para vocês, mas ele vai trazer aqui, ó, Provérbios 15, vai trazer um verso-chave, tá? E aí tem todo aqui, ó, tem as perguntas, tem a parte aplicável e tem a pequena oração. Eu gosto muito, deixa eu só me ajeitar aqui. Eu gosto muito desse formato. E eu tenho feito praticamente todas as manhãs, desde que eu comprei. Eu tenho feito a leitura com esse livrinho. Até tô terminando, já tô meio triste, meio saudosa. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ler Provérbios 15. Para quem lembra, ouvir de novo. Para quem não lembra, reforçar. Vamos lá. Em Provérbios 15, a gente tem: a resposta branda desvia a ira, mas as palavras ríspidas suscitam a indignação. A língua do sábio faz uso correto do conhecimento, mas a boca do insensato despeja insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte a contemplar, maus e bons. A língua íntegra é a árvore da vida, mas o engodo nela causa brecha no espírito. O insensato despreza a instrução do pai, mas o que atende à repreensão é prudente. Na casa do homem reto há muito tesouro, mas na renda do ímpio há tribulação. Os lábios do sábio disseminam o conhecimento, mas o coração do insensato não age assim. O sacrifício do ímpio é abominação ao Senhor, mas a oração do homem reto é o seu deleite. O caminho do ímpio é abominação ao Senhor, mas ama os que seguem a retidão. A correção é severa para o que abandona o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a destruição estão perante o Senhor. Quanto mais, então, o coração dos filhos do homem. O escarnecedor não ama quem o repreende, nem se aproximará do sábio. O coração contente alegra o semblante, mas pela tristeza do coração o espírito se abate. O coração do que tem entendimento busca o conhecimento, mas a boca do insensato alimenta-se de insensatez. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem banquete contínuo. Melhor é o pouco no temor do Senhor do que grande tesouro acompanhado de tribulação. Melhor é uma refeição com verduras onde há amor do que boi cevado, mas acompanhado de ódio. O homem irado suscita contendas, mas o tardio em irar-se apazigua a discórdia. O caminho do preguiçoso é como o sebe dos espinhos, mas o caminho do homem reto é aplanado. O filho sábio alegra o pai, mas o insensato despreza a mãe. A insensatez é a alegria ao desprovido de sabedoria, mas o homem de entendimento anda em retidão. Sem conselho, os objetivos são frustrados, mas na multidão de conselheiros são garantidos. O homem alegra-se com a resposta de sua boca, e quão boa é a palavra proferida oportunamente. O caminho da vida dirige para cima o sábio, para que se desvie do inferno abaixo. O Senhor destruirá a casa do orgulhoso, mas firmará os lindes da viúva. Os pensamentos do ímpio são abominação para o Senhor, mas aprazíveis são as palavras do puro. O ávido de ganho perturba sua casa, mas o que odeia dádivas viverá. O coração do homem reto pondera para responder, mas a boca do ímpio despeja coisas más. O Senhor está longe do ímpio, mas ouve a oração do homem reto. A luz dos olhos alegra o coração, e a boa notícia engorda os ossos. O ouvido que atenta à repreensão de vida faz entre os sábios a sua habitação. O que rejeita a instrução despreza a própria alma, mas o que atende à repreensão alcança entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra vem a humildade.
Quando eu li esse provérbio, que esse ano que eu tô tendo um relacionamento um pouco mais íntimo com a Bíblia, tô fazendo estudo, que apesar de eu ter meu lado espiritual muito bem consolidado, a, a intimidade com a Bíblia era uma coisa assim que eu não tinha. Tenho procurado estudar mais esse ano, de fato. E aí aqui ele traz, né, que para entendimento ele traz algumas perguntas que eu quero compartilhar com vocês pra gente refletir juntos por aqui, tá bom? Na sua experiência, como uma resposta gentil dissolveu uma situação tensa? Em quais situações ou relacionamentos você é mais propenso a responder com palavras duras? Você acha que você se arrependeria alguma vez de usar a gentileza em troca do que as pessoas te oferecem? E aí vem a palavra para aplicação. As palavras são poderosas. É clichê? Sim, mas não faz com que isso seja menos verdade. Palavras não pensadas podem intencionalmente acabar com o dia de alguém. Palavras não pensadas podem levar para um caminho de confusão e de desentendimento. Intencionalmente, palavras que machucam podem criar estragos duradouros e se não eternos. E palavras usadas como armaduras para realmente bater e acabar com as outras pessoas podem transformar uma situação em realmente uma batalha de ódio. Mas palavras gentis e bem pensadas têm o efeito contrário. Palavras faladas com gentileza podem fazer o dia de alguém, numa coisa boa nesse caso. Palavras de encorajamento podem fazer com que uma pessoa comece a reconstruir a sua própria imagem. Palavras amorosas podem fazer pontes e acabar com muros de ressentimento. Uma resposta gentil pode levar à paz. Hoje e todos os dias, escolha as suas palavras cuidadosamente. Cautelosamente considere com que forma você fala com a sua família, com os seus amigos, com os seus, aí ele usa, com os seus inimigos, com os seus colegas de trabalho, e mesmo como você fala com você mesmo. Peça para que Deus encha o seu coração, a sua mente e a sua língua com sabedoria para falar gentilmente. E a pequena oração do Luz Inverso de hoje é: Senhor, eu preciso de ajuda para controlar as palavras que saem da minha boca. Você conhece as pessoas e as situações que acendem essa minha falta de paciência e que podem me tornar numa pessoa brava e descuidada nas palavras. Mas eu tenho a chance de escolher as minhas reações e as minhas respostas. Eu escolho gentileza. Eu quero trazer a sua paz em todas as situações. Me mostre como, porque eu não sei fazer sozinho. Amém. Eu gosto muito de Provérbios 15 e eu acredito que eu passei a gostar ainda mais dele com essa reflexão do livro. Porque realmente, se a gente for pensar, a gente tem várias situações ao nosso redor que acendem essa chama, que acendem essa coisa nossa da fúria e da raiva, da ira. E a gente se acha no direito de falar coisas para as pessoas sem pensar. E aí a gente se esconde atrás de umas desculpas, como por exemplo, eu não levo desaforo para casa, eu não engulo sapo. E gente, falta de educação não tem nada a ver com levar desaforo para casa ou não. A gente pode muito bem defender as nossas batalhas, lutar as nossas lutas, com o mínimo da decência e também da gentileza. Gentileza não quer dizer passividade, não quer dizer que você vai deixar de defender o que é certo, de defender os seus pontos. Quer dizer que você vai fazer isso de uma maneira honrada, de uma maneira humilde, de uma maneira decente. E não simplesmente trazendo toda essa víscera para as situações, que é quando a gente simplesmente vomita, com o perdão da palavra, um monte de sentimentos e coisas que estão dentro da gente. E aí o que eu acho mais interessante é que a gente ainda vai dizer que o fulano me irrita, o fulano fez isso comigo, a situação me tornou nessa pessoa. Quando na verdade ninguém em nenhuma situação tem o poder de transformar a gente numa coisa que a gente não é.
de fazer com que a gente faça uma coisa que não existe dentro da gente. Então, toda vez que a gente coloca para fora palavras agressivas, palavras rudes, a gente se posiciona de uma maneira agressiva, não quer dizer que foi o outro que fez isso com a gente. Quer dizer que isso já existe dentro de nós e o outro simplesmente ativou isso na gente. Então o outro não tem nada a ver com isso. Isso é um processo de cura seu e tão somente seu. Então toda vez que a gente pensar em ter uma reação desproporcional ou muito emocional em cima das coisas e a gente quiser se esconder atrás de uma história de mas foi o fulano que fez isso, é interessante a gente repensar. A gente realmente quer dar o poder das outras pessoas definirem como é que a gente age, como é que a gente reage? Porque se eu começo a dizer que a forma que eu respondo, que a forma que eu trato as pessoas é por causa das outras pessoas, percebe que eu tô transferindo o poder, eu tô transferindo a responsabilidade, é como se eu estivesse pegando um controle e dando o controle da minha vida, das minhas emoções, das minhas respostas, das minhas palavras na mão de uma outra pessoa. E eu tenho certeza que você não tá fazendo isso. Só que geralmente é o caminho mais fácil, é a resposta mais fácil que a gente encontra pra gente se defender da gente mesmo. Fica aí a reflexão do Luz Inversos de hoje. Que vocês tenham um excelente dia, uma excelente noite. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo episódio.